Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, Espírito de Deus. Espírito de Deus, nos ajuda a orar como convém. Espírito de Deus, nos socorre nessa hora, nos socorre neste dia. Espírito de Deus, não nos deixe estar prostrados, rendidos, rendidos ao orgulho, rendidos à vaidade, manipulados, meu Deus, pela soberba, Senhor, pelas fragilidades do caráter, fraquezas na alma. Meu Deus, não nos deixa, Pai, entregues a nós mesmos. Desperta em nós, Senhor, desperta em nós o temor do Senhor. O temor do Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a viver o temor do Senhor. É o princípio da sabedoria.
O temor do Senhor que nos dá discernimento, o temor do Senhor que nos dá freios, o temor do Senhor que nos traz o senso de urgência, o temor do Senhor, Espírito Santo, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda a encararmos a nossa vida pelo espelho da palavra, sem esconder, sem ocultar, sem fugir, mas antes atender ao chamado de sermos como Cristo, obedientes ao Pai, desejosos pela vontade de Deus, abrindo mão e renunciando às concupiscências, às manipulações que este mundo, neste tempo presente, sugere para que sejamos cheios de desculpas, argumentos que ocultam, que escondem aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa ser exposto, aquilo que uma vez tratado e exposto nos coloca num lugar de força, num lugar de coragem, de intrepidez, de ousadia, um lugar sem máscaras, um lugar sem manipulação, um lugar de rendição, um lugar onde entendemos o que a tua palavra traz para nós, um direcionamento claro, porque ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para os nossos caminhos. Sim, expressamos Cristo vivo, quando o nosso caráter está alinhado àquilo que a palavra de Deus determina, na condição de um homem de Deus, na condição de uma mulher de Deus, na condição de um filho do Altíssimo, na condição de uma filha do Senhor, na condição de marido, na condição de esposa, de pai, de mãe, de filhos. Em o nome de Jesus, pedimos a tua ajuda, pedimos o teu auxílio, porque não sabemos orar como convém de forma eficaz se o Senhor não estiver conosco, principalmente nos momentos de fraqueza, onde por vezes aquilo que ao longo do tempo foi sendo normatizado, foi sendo normalizado, foi então começando a fazer parte daquilo que representa a conduta, a escolha, a forma de decidir, de viver. E estamos entendendo claramente que o amor do Senhor está nos alcançando de forma constrangedora, constrangedora e irresistível. O Senhor Pai está nos atraindo a este lugar onde nos assemelhamos a Cristo mediante a confissão, mediante a entrega, mediante a renúncia, a declaração da palavra. É o Senhor que está determinando que não viveremos o mês de maio como outros meses. Este mês de maio está sendo determinado como um divisor de águas. Este mês de maio está sendo determinado como um tempo, ó Deus, em que os céus estão se movimentando, Pai, trazendo declarações, orientações, direcionamentos, oportunidades, aquilo que o Senhor já estabeleceu e agora estamos sendo amadurecidos. O Senhor está gerando em nós fome e sede pelo sobrenatural. O Senhor está gerando em nós fome e sede pelo profético. O Senhor está gerando em nós fome e sede por uma vida reta, santa, uma vida de sinais, uma vida com prodígios, uma vida com maravilhas, uma vida que não está assemelhada à condição daqueles que se envolvem com embaraços, com aqueles que estão manipulados pela religiosidade vazia, manipulados pela contenda, manipulados pela gritaria, manipulados por toda sorte de distorções de caráter. Um dia estivemos assim, mas aprove ao Senhor neste tempo nos resgatar com o teu braço forte, nos despertar para a realidade de vida em novidade, reinando em vida, avançando todos os dias para ter a vida assemelhada à vereda do justo, a vida do homem de fé, a vida da mulher que crê e confia na palavra, e por isso muda a linguagem, muda o linguajar, muda o conteúdo. Por quê? Porque está no lugar secreto. Por quê? Porque está lendo a Bíblia. Por quê? Porque está louvando, está adorando, está crendo, está avançando, está rompendo, e passa a entender que o Senhor tem mais. E assim estamos aqui, Senhor, ao final deste dia tão especial que o Senhor nos concedeu, um dia com livramentos, um dia em que fomos despertados pela tua misericórdia, um dia em que despertamos para corresponder ao teu amor. Deus, e como foi lindo este dia, mesmo diante de aflições e lutas que tenhamos que ter passado, a tua boa mão esteve conosco. Nunca estaremos sozinhos, jamais abandonados, sempre assistidos pelo teu Espírito, que nos ensina
ignorar, que nos estimula a não estarmos calados, mas nos movermos segundo o espírito da fé que diz: criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Temos falado a tua palavra, a semelhança da ordenação que o Senhor deu para Josué. Não aparte da tua boca, não cesse de falar do livro. Fale a palavra, declare a palavra e desta forma medita nela de dia e de noite. Assim estávamos hoje de dia, 5:30 da manhã, e assim estamos agora às 23h46, ao findar deste dia, declarando as tuas palavras, para que elas encham a nossa mente, para que elas preencham o nosso coração, e dessa forma tenhamos dentro de nós um coração íntegro, um coração que está em unidade acerca do que pensamos, acerca do que sentimos, acerca do que falamos, para que então cumprir a tua palavra seja uma consequência natural, inegociável, daqueles que entendem que o Senhor é fiel, sendo o Senhor fiel, sendo o Senhor aquele cuja palavra não volta vazia, sendo o Senhor aquele que vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Entendendo desta forma, nos posicionamos para não abrir mão de cada promessa, não abrir mão das boas notícias, não abrir mão das bênçãos com as quais já fomos abençoados. Todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, não abrimos mão de manifestá-la no nosso tempo presente, diariamente, a fim de que o testemunho de que já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, seja resultado não do que falamos, mas sim do que fazemos, do que deixamos de fazer, de como agimos, de como reagimos. Por isso estamos aqui, crendo que o Senhor nos tem instrumentalizado, o Senhor tem renovado a unção, o Senhor tem trazido porção que tem impactado as nossas vidas acerca de quem somos, por meio de quem Cristo se apresentou para nós, e dessa maneira estamos entendendo que tudo é porque dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Assim, Espírito de Deus, sendo o teu ministério, aleluia, lembrar daquilo que Jesus nos ensinou, que por intermédio da sua presença, da tua intervenção e da sua ação, tu que és o Espírito da verdade, tu que ministra o batismo de fogo em línguas espirituais, no falar em novas línguas, na linguagem celestial, sim, ministra ao nosso coração o ardor, ministra em nosso coração o fervor por amor a Cristo, amar a Jesus, amar a Ele, entender, sim, é o que diz a palavra, a nossa alma anseia pelo seu amado, aquele que foi para a cruz, aquele que foi sepultado no meu lugar, aquele que tomou o meu lugar na condenação, aquele que ao ressuscitar, sim, trouxe para mim uma nova condição de quem vai caminhar em novidade de vida, de quem vai reinar em vida, porque uma vez assunto aos céus, uma vez tendo subido aos céus e sentado à destra do poder de Deus, o Senhor está intercedendo por nós, o Senhor está intercedendo por mim, o Senhor está intercedendo por cada um dos meus irmãos, cada um das minhas irmãs que estão aqui agora. Deus está falando com você. Boas notícias estarão chegando aos seus ouvidos, boas notícias estarão sendo notificadas no teu WhatsApp, boas notícias chegarão através do teu telefone celular, boas notícias sobre cura, boas notícias sobre provisão, boas notícias sobre o futuro que te aguarda, boas notícias sobre livramento, boas notícias da parte de Deus para a sua vida, em o nome de Jesus. Uma vez que você está correspondendo ao mover de santificação, uma vez que você está correspondendo à condição de quem se submete a Deus, você está sendo encorajado, você está sendo encorajada agora, nessa disposição de não ter nada oculto na tua vida, nessa disposição de confessar o erro, de abandonar a falha. Nessa condição, o inimigo vai bater em retirada, sim, porque você vai resisti-lo, sim, porque você vai se levantar
na força do Senhor dos Exércitos. Você, minha irmã, revestida do poder de Deus. Você, meu irmão, vestido com as armaduras para combater o bom combate da fé, entendendo que não vai ficar uma unha no Egito, entendendo que o que te foi roubado, a semelhança de Davi, você vai perseguir o inimigo e você vai trazer os despojos, você vai trazer de volta. A sua segunda condição não se comparará à primeira. A glória da segunda casa, eu declaro nessa noite, início de madrugada, será extremamente, escandalosamente, poderosamente maior do que a primeira. Se prepara, porque as tuas orações estão sendo ouvidas. Se prepara, porque respostas de oração estão sendo enviadas dos céus. Anjos estão recebendo ordens, estão trazendo nas mãos rolos de revelação que serão entregues a você. Pessoas estão sendo levantadas no ministério profético para falar aquilo que Deus tem com a tua vida nesses dias. Sim, você que está renunciando, sim, você que está jejuando, sim, você que mesmo cansado, cansada, esmorecido, esmorecida, muitas vezes também enfrentando o combate com as emoções, o combate com os pensamentos contrários, mas você não tem desistido, você tem perseverado, você tem confiado no braço forte de Deus. E é tempo de você agora desfrutar da fidelidade daquele que trabalha por aqueles que esperam, aqueles que confiam, aqueles que mesmo fragilizados dizem para si mesmo: eu não desisto, eu não retrocedo, Deus me chamou para avançar. Então é tempo de você hoje entender com clareza: coisas maiores e melhores te aguardam. Os céus estão abertos sobre a sua cabeça. As suas orações têm chegado ao trono de Deus. As suas orações têm subido como incenso suave às narinas do nosso Pai. E a tua disposição de examinar a sua vida frente à palavra e então identificar aquilo que não agrada a Deus é uma correspondência ao amor que Ele tem por você, te chamando para um lugar de correção, te chamando para um lugar de integridade, te chamando para um lugar de poder onde o inimigo não pode te tocar, onde as mentiras, as falácias, as acusações, tudo isso que pesava contra você, você já não deve mais nada, porque o tetelestai foi bradado da cruz. Cristo falou: está pago, a dívida foi riscada, o escrito da dívida foi rasgado, e você tem acesso à presença de Deus, ao trono da graça, e favor do Senhor é sobre ti. Eu declaro boas notícias com o favor de Deus nas tuas finanças, com o favor de Deus nas contas. Sim, não somente houve perdão para as suas transgressões, porque você não é mais o mesmo, você não é mais a mesma, mas há uma nova realidade de vida estabelecida para você e para você, meu irmão, e para você, minha irmã. Há uma nova realidade de vida estabelecida para você. Há uma reconfiguração do modelo mental. O seu modelo mental não será circunstancial para você ficar oscilando, para você ficar instável, para você ficar descontrolado, para você ficar desesperada. Não. Está havendo uma reconfiguração na sua mente para um modelo mental celestial, um modelo mental das regiões celestiais, onde você está em Cristo, onde você reconhece quem você é, o que você tem, o que você pode. É Ele, Cristo, quem te fortalece para você passar, para você suportar. E de repente, quando você perceber a chegada do outro lado, que você olhar para trás, você então vai derramar lágrimas, cantando o hino na vitória, declarando: todas as coisas concorreram para o meu bem. Agora eu estou mais forte, agora eu estou mais convicta, agora eu tenho sabedoria, agora eu tenho discernimento, agora a bagagem que eu carrego acerca das coisas espirituais nem de perto se compara a quem eu fui um dia. Oh, aleluia! Você vai discipular muitas pessoas. Teu nome está sendo soprado aos ventos, aos quatro cantos, teu nome está sendo soprado. Se prepara, porque pessoas dentre nós vão viajar. Se prepara, porque pessoas dentre nós serão levadas para lugares onde Deus reservou obras para você, onde haverá testificação que a boa mão de Deus repousa sobre a tua vida. Se prepara, porque no meio da tua parentela
Haverá um assombro, e vão dizer quem te viu e quem te vê. E isso tudo é para a glória de Deus, porque você está entendendo. Tudo é em relação a Ele, é porque dele e é por meio dele. Por isso não nos conformaremos, não negociaremos, avançaremos, glorificaremos ao Senhor, porque antes do mundo ser fundado, Ele nos conheceu e nos constituiu e nos chamou para que o nome dele seja glorificado por intermédio da sua e da minha vida. Por isso, você que é nascido de Deus, você que é nascida de Deus, eu tenho boas notícias de vitória para a tua vida. Você é um vencedor, você é uma vencedora, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a sua, é a minha, é a nossa fé, é a nossa confiança naquele cujo caráter é inatacável, incomparável, o Deus Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, aquele que nunca perdeu ou perderá sequer uma batalha, aquele que está dizendo mais uma vez: tome a posição, aquiete-se e veja o livramento, boas notícias de livramento para a tua vida, livramento sim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Aqueles da sua casa a quem você tem orado, a quem você tem consagrado, não serão atingidos. Nós estamos recebendo porção de autoridade a cada dia de consagração, a cada dia de jejum, a cada dia de confissão da palavra, a cada dia de envolvimento com o Espírito da fé, que fala ao nosso interior. Crie, por isso falei. Porções em resposta estão vindo, porque Deus é recíproco. Ele diz: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Eu me achegarei a vós outros. E é o que está acontecendo com você, é o que está acontecendo comigo. Estamos sendo impactados pela presença de Deus. Aleluia. Aleluia. É tempo de abrir a boca e profetizar. É tempo de ter liberdade, a semelhança do que foi dito ao profeta Ezequiel. Profetiza, filho do homem. Profetiza, filha do homem, em o nome de Jesus. Abre a tua boca, diz o Senhor, e eu a encherei. Abre a tua boca e eu a encherei, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Se prepara, porque por meio de boas notícias está começando a quarta-feira. Através de boas notícias está começando a quarta-feira. Esta é uma quarta-feira de boas notícias. Lembre-se, o inimigo que nos ronda quer roubar esta palavra, mas você já tem tido entendimento sobre aquilo que você carrega, sobre quem você é em Cristo, sobre o que você pode por conta do que você tem. Você é ungido, você é ungida, você tem acesso livre à presença de Deus para uma vez em concordância com a palavra do Senhor, em linha com Deus, submetido a Ele, você tem autoridade contra o diabo. Porque Lucas 10:19 diz: vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo, sem que mal algum vos faça dano. E esta é a nova condição, segundo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, estando nós assentados com Cristo, estamos acima de principados, de poderes, de dominadores, e por esse motivo existem respostas para as suas orações. Deus está atento à oração da mulher de fé. Deus está atento à oração do homem de fé. E eu quero declarar boas notícias por meio desta palavra. Esta palavra precisa tão somente de um coração que receba. Receba sendo um coração fértil. Receba sendo um coração confiante. Receba sendo um coração que de fato entende: Deus me chamou. Não há nada do acaso nesta noite aqui nesse perfil. Não há nada que represente uma casualidade. É um propósito. É Deus unindo propósitos, te fazendo entender o fluir que vem da glória dele, usando você como instrumento para que sinais sigam a sua fé.
Sinais sigam a sua fé. Porque se você puder crer, é possível para você. Se você puder crer, é possível para você. E eu estou em unidade. Eu estou em linha. Eu estou em concordância. Nós estamos ligando aqui na terra o que está sendo ligado nos céus. Está ligado. Está ligado em nome de Jesus. Uma quarta-feira debaixo de boas notícias está começando para você. Agora, daqui a alguns minutos, estaremos repousando. Sabe para quê? Experimentar a reparação do nosso físico, a regulação do nosso organismo. E enquanto eu e você dormimos, o Senhor nos acrescenta, porque aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. Isso acontece todo dia, só que hoje, exatamente agora, 1 minuto na quarta-feira, quando você deitar para dormir e levantar daqui a algumas horas, vai ser diferente. Porque você vai despertar tendo consciência do que lhe foi entregue da parte do Senhor, do que Deus acrescentou para que a sua quarta-feira seja de fato uma quarta-feira de boas notícias, uma quarta-feira dirigida, uma quarta-feira guiada, uma quarta-feira movida, uma quarta-feira de poder, uma quarta-feira de respostas, uma quarta-feira de posicionamentos que farão com que você corresponda ao que Deus tem contigo, por te sustentar na terra. Sim, o Senhor nos chama para que a glória dele seja louvada, e assim será na sua vida. Em o nome de Jesus, assim será na sua vida. É contigo, porque já é um decreto. É um decreto do juiz de toda a terra, um decreto que nas regiões celestiais hoje estamos trazendo existência por esse posicionamento, por este tempo de renúncia, por este tempo de oração. Contudo, guarda isso. O Senhor está trazendo uma direção muito clara de mergulho, de renovo na dependência do Espírito Santo. Sim, foi para o grupo hoje, melhor ontem, um link onde estaremos numa sala fechada. Precisamos investir tempo orando em línguas. Precisamos investir tempo nos enchendo do Espírito. Precisamos investir tempo sendo renovado na unção. Sim, assim, muito mais rápido e de forma intensa, as manifestações estarão sobre a sua vida. Amém? Um forte abraço. Que Deus te abençoe. A graça e a paz. E não se esqueça, aqueles que encobrem, escondem erros, falhas e transgressões, nunca prosperará. E essa palavra não volta vazia, mas aquele que expõe, que confessa e abandona, alcança a misericórdia. E a misericórdia te concede novas oportunidades para que você então atenda ao plano de Deus para a sua vida, que é de bem e não de mal, cujo objetivo é te dar um futuro, é te fazer prosperar, ser bem-sucedida na terra, ser um canal de bênçãos, ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Aleluia. Você que entrou nesse lugar, você que foi examinar a sua vida, você que entendeu aquilo que não pode continuar, o chega. Eu declaro boas notícias sobre a sua vida em o nome de Jesus. Amém? Um forte abraço. Deus não vai te abençoar, Ele já te abençoou. Elas vão se manifestar, a graça e a paz. E até às 5h30, quando estaremos agora, às 5h30, falando sobre o desafio de romper, no 31º dia dos 40. Graça e paz. Tchau, tchau.